Livro de Gênesis, capítulo de número 37. Faremos a menção a partir do verso de número 1 deste capítulo. Creio que o Senhor nosso Deus tem uma palavra ao nosso coração. Veja se porventura tem alguém ao seu lado sem a Bíblia. Aproxime-se para que possamos ler a palavra de Deus. Diz assim o verso de número 1 do capítulo de número 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. Eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isto, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Meus irmãos, vamos orar a Deus. Levante vossa Bíblia, peça para que Deus fale conosco. Glorioso, eterno, amantíssimo Deus, maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor Deus Todo-Poderoso, atenta, meu Deus, nesta hora, no momento da ministração da Tua Palavra, atenta, meu Deus, o Teu ouvido e ouve a nossa petição, a nossa adoração, o nosso clamor nesta hora, meu Pai. Ah, Senhor, porque Tu bem sabes o que nós necessitamos, o que nós precisamos nessa noite. Ah, Senhor, meu Pai, abra, meu Deus,
a porta do coração de cada ouvinte da tua palavra. Meu Deus, permita com que a mesma adentre no profundo da nossa alma, meu Pai, e que ela venha, meu Deus, produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo Teu Espírito Santo. Meu Deus, tira as barreiras, tira os impedimentos, meu Pai, e permita, Senhor, que a Tua palavra adentre na nossa alma com poder, e que a Tua vontade seja feita para a glória de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Assentai-vos, igreja de Cristo, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu peço a tua atenção, a tua reverência à palavra de Deus. Como eu falei, repito, creio que o Senhor, Ele tem uma palavra ao nosso coração nessa noite de hoje. Vejamos aqui algo muito interessante que nós lemos nesses versículos do capítulo 37 do livro de Gênesis, aonde aqui o Senhor vai mostrar aqui o início da história de José, na verdade, ali por intermédio da vida de seu pai, de Israel ou Jacó. E como a Bíblia aqui menciona, no capítulo de número 2, no verso de número 2, aliás, que José, ele era aquele filho que o seu pai mais amava, porque a Bíblia diz que ele foi tido já na velhice de José, juntamente com a sua esposa que ele amava. Então aqui a Bíblia é clara em dizer para nós que esse José, ele tinha cerca de 17 anos, era um jovem ainda, era menino novo, porém sem que ele peça, sem que ele ore, porque a Bíblia não deixa isso claro para nós, a palavra de Deus não nos revela. Ele aqui, a Bíblia mostra a sua qualidade, que esse jovem, chamado José, ele era uma pessoa, a princípio, por ser jovem, diferenciado dos seus irmãos. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer para nós que ele era obediente, era filho do mesmo pai, mas era diferente dos outros. Ele era obediente, ele temia o seu pai, ele respeitava o seu pai, ele fazia as coisas de forma correta, ele não fazia nada errado. E por intermédio dele ser um bom filho, um filho amável, um filho que respeitava, um filho obediente, o que acontece com um filho obediente? Ele sempre vai ser abençoado pelo seu pai, pela sua casa, pela sua família, pelos amigos, ele será sempre abençoado por Deus. E de certa forma, aquele filho que ele não é obediente, aquele filho que ele é rebelde, como sempre é comum ter isso. Então aquele filho que é rebelde, aquele filho que é agressivo, aquele filho que não respeita, que é o oposto do seu irmão. Então, como eu falei, aquele que é obediente, ele vai ser querido, ele vai ali receber dádivas, ele vai receber bênçãos pela forma que ele é, pela maneira que ele age. Em contrapartida, aquele que é errado, ele vai ser digno de não ser abençoado, de receber menos bênçãos do que aquele que é abençoado. Isso é bíblico. A Bíblia mostra isso para nós. Ninguém vai ficar feliz de ter um filho terrível e abençoar ele de todas as maneiras. Se possível, o que ele tem vai ser tirado e vai ser castigado ainda. Esse é o lema. Mas o que acontece? Essa situação de José, que ele ser uma pessoa, um jovem diferenciado, uma pessoa do bem, da paz, que temia a Deus, por isso ele obedecia o seu pai, ele era diferenciado. Isso, a Bíblia vai mostrar que essa situação trouxe ali um amor muito maior do seu pai por ele. E a Bíblia diz então que o seu pai vai fazer para ele uma túnica, uma túnica ali, aparentava aquelas túnicas sacerdotal, que só ali pessoas de autoridade, pessoas honradas, como um sacerdote, entre outros, que recebiam, que tinham túnicas daquela forma. E os seus irmãos mais velhos, nenhum nunca havia recebido. Não que Jacó não amava, mas o que fora digno de receber esse presente tão honrado foi José.
E quando José, então, ele recebe, né, essa túnica, quando ele recebe esse presente, a Bíblia vai dizer para nós, né, que os seus irmãos, eles vendo isso, eles se aborreceram. Os seus irmãos, eles ficavam, né, ou ficaram irados. Os seus irmãos já não conseguiam falar com eles de uma forma amável, né, não conseguiam se relacionar como irmão, né, e aquilo produziu uma ira, um ódio. E a vontade dos seus irmãos era, de certa forma, acabar com José, era destruir, era abafar José, para que eles pudessem alcançar uma posição melhor aos olhos ou ao coração do seu pai, chamado Jacó. Mas, queridos amados irmãos, José, a Bíblia mostra para nós, todos que leem a história de José, vai ver que José ele não foi um homem ambicioso, né? José ele foi um homem simples. Eu olho para a palavra de Deus, né, que José, ele sempre foi um homem que as atitudes dele, a obra que ele fazia, a forma que ele agia, alegrava o coração de Deus, né? Deus, eu olho para essa palavra, né, pela história, eu vejo que Deus, ele tinha ali um amor muito grande por José, e veja bem que o Senhor, ele decide, pela atitude de José, o Senhor, ele decide abençoá-lo. Abençoar de que maneira? Abençoar as suas mãos, abençoar o seu coração, abençoar a sua mente. Deus começa a fazer promessas, né? Deus vai começar a fazer promessas a José, tanto no âmbito material, quanto também no âmbito espiritual, né? Por isso que a Bíblia é clara em dizer para nós, né, que agora ele vai ter um sonho, ele vai sonhar, né? Ninguém pede para sonhar, né? Ninguém quer ali ter determinados tipos de sonho, né? A não sei que seja brincadeira, mas tem sonhos que são sonhos de Deus, que Deus ele sonha para nós, né? Deus ele concede, são promessas que Deus ele faz para nós em sonhos. Tem muitos que não acreditam em sonho, eu acredito em sonho, eu creio, Deus já falou demais e fala comigo em sonho, com a minha esposa, ou muitos aqui. E veja bem que numa determinada noite, José deita para dormir, e quando ele deita, então o Senhor vai manifestar a sua presença e vai dar um sonho. Esse sonho era um sonho interessante, que eles estão no campo, estão ali trabalhando, colhendo ali os molhos, e de repente todos os molhos feitos, né, amarrados ali, talvez esteja colhendo trigo. Diz a Bíblia que então o molho de José fica de pé, fica ereto, e o molho simbolizando cada um dos seus irmãos, eles também de pé, mas eles se prostram, eles se reverenciam ao molho de José. Quando José sonha, né, ele fica ali meio que preocupado com aquilo, ele não era comum sonhar daquela maneira, ele se preocupa e vou contar o sonho para os meus irmãos. Quando ele chega diante deles, né, veja que os irmãos, no verso 4, diz que já não conversava com ele pacificamente, né, ele não se relacionava com ele, mas José vai contar esse sonho. Quando José conta este sonho, meus irmãos, para quê? Para que José foi contar? A palavra do Senhor vai mostrar aqui para nós que eles vão se irar mais ainda. Eles vão dizer no verso de número 8, olha, porventura você vai reinar sobre nós, você terá domínio sobre nós. E a Bíblia diz que então, por mais ainda, eles aborreciam, né, acerca de José, pelo sonho que José havia tido. Eles achavam que posteriormente eles iriam se prostrar em terra diante de José. José seria a cabeça e eles seriam cauda. Mas José estava pedindo isso? Não, isso é um sonho. Só que Deus ele não faz nada, diz a Bíblia, antes de falar aos seus servos e profetas. Passa mais um tempo, não sei quantos meses ou ano, José ele tem um sonho de novo, e este sonho o preocupou. Ele vai dizer aqui no verso de número 9, que ele vai sonhar um sonho muito tremendo. E este sonho é de que maneira? Ele vai dizer que o sol, a lua e mais 11 estrelas, como ele diz aqui, se inclinavam diante dele. Mas o que é o sol? Simbolizava o seu pai, a lua simbolizava a sua mãe, e 11 estrelas simbolizava cada um dos seus irmãos maiores. Meus irmãos, quando ele diz dessa maneira, até o seu pai,
Até o pai dele vai dar uma repreensiva, vai repreender, né, por aquela situação. Mas como eu falei, a gente não pede para sonhar, né? Não é a gente que sonha o que quer, né? Mas ele sonha, ele tem esse sonho. Interessante é que, no tocante a isso, o seu pai guarda no coração, né? É interessante a gente guardar. Eu até admiro, né, pessoas que a gente tem conhecidos, né, que tem cerca de 15, 20 anos, que Deus usou a nossa vida para falar alguma coisa, e a pessoa chega, Deus usou, né, o Senhor naquela época, naquele dia, para falar assim, 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 mas já passou tantos anos, né, mais de 10, 15 anos. Eu falo, foi Deus usou a sua vida. Falei, mas você lembra? Lembro. Até esses dias a irmã estava falando, comentando a situação aqui, eu falei, não, mas eu não lembro. Então assim, tem gente, graças a Deus, que tem a facilidade, né, de guardar as coisas de Deus no detalhe. Não que eu esqueço do que Deus fala, eu lembro, mas não detalhadamente. Deus um dia falou, está aqui no coração, mas não que eu, né, tenha totalmente a memória de tudo, né, no detalhe. E interessante é a palavra do Senhor que José, né, aliás, que Jacó vai guardar no coração, assim também como Maria, né, quando ela ouvia as instruções, né, do Senhor, ali, do anjo, passado ali por ela acerca de Jesus Cristo, entre todas as outras coisas no acontecimento do crescimento de Jesus, a gente observa que o que acontece? Que Maria, a Bíblia diz que ela vai assentar, ela vai guardar tudo no coração dela. Ela guardava por quê? Porque tudo que Deus disse certamente ia se cumprir, né? A palavra de Deus, no tempo de Deus, ela se cumpre. Mas só que infelizmente tem muitas pessoas eufóricas, né? Tem muitas pessoas desesperadas que esperam um dia, 2, 3, não acontece nada, a pessoa dá no pé. Esses dias mesmo aqui no último culto, veio uma irmã, 5 anos atrás, pastor, Deus usou o senhor 5 anos atrás, falou assim, 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 tudo aconteceu. Eu falei, mas o senhor não ficou firme? Não, porque estava demorando, eu pensei que não ia, eu não aguentei. Eu falei, então, mas o problema é teu, não é o problema de Deus, né? Então as coisas é assim, a gente não tem paciência. Deus, ele fala, a gente pensa que vai ser amanhã. Mas o que eu quero dizer para você, que quando o Senhor, quando Deus, ele tem uma promessa na vida de alguém, pode ter certeza que o inferno todo, ele vai se opor, ele vai se levantar contra a vida do homem e da mulher de Deus que tem promessa. Ou será que você acha que não? Você acha que você tem uma promessa de Deus, Deus te fez uma promessa, todo mundo vai procurar te ajudar, era para ser assim, mas não é. Você acha que todo mundo vai procurar te ajudar, você acha que todo mundo vai fazer degrau, todo mundo vai montar ali alguma coisa para te colocar lá em cima, para ver cumprir a promessa de Deus? Não. Se você estiver em cima, cuidado que talvez o teu tapete pode ser puxado. Se você estiver em cima, cuidado que a tua perna, a perna da mesa, da cadeira pode ser cerrada, você poderá cair um tombo. Cuidado quando você tem promessa, que talvez aquele amigo que andara contigo do teu lado, talvez ele pode puxar uma faca e te apunhalar pelas costas. Quando você tiver promessa de Deus, cuidado colocam na tua mão ou na mesa para você comer, porque alguém vai tentar tirar a tua vida, porque não são todas as pessoas que se alegram, que se agradam com a vitória do próximo. Será que você está entendendo a palavra de Deus? Será que você pode glorificar o Senhor nessa noite? Lama sobre a candarábia, surimicanda na baia. Olha que nós vemos isso aqui está aqui na história bíblica, está aqui na palavra de Deus. Veja aqui que é interessante, que quando Jacó, ele dá ordem para José, e observar os seus irmãos, porque era sabido, né, que os seus irmãos estavam aprontando, iam apacentar, estavam fazendo coisas erradas, talvez dando prejuízo ao seu pai, talvez fazendo coisas com alheio, né, praticando algum tipo de coisa errada. Qual era a ordem? José, você que é meu filho fiel, você que é temente, você que faz tudo certinho, você que procura não errar, vai lá, seja os meus olhos, seja o meu ouvido, ouve o que eles estão falando, veja o que eles estão fazendo, vem aqui e me fale, porque eles não terão coragem de me contar. Então, para não saber por outros, eu quero saber por ti. E José, humildemente, mansamente, como uma ovelha, José, então ele vai em direção ao matadouro, vamos dizer dessa forma. José vai
E como nós lemos aqui, ele se perde na sua caminhada, encontra um homem e pergunta àquele homem: você viu meus irmãos? Eu ouvi dizer que eles foram para Dotã, foram apacentar lá. José, boa, vou para lá. José segue e vai para Dotã. O que vai acontecer em Dotã? Presta bem atenção. Quando José está indo sem praticar nada de mal, sem lançar pedra, não estava com vara na mão, não estava ali com nada para ofender o seu irmão, não estava com palavras ali pensando alguma coisa para ofendê-los, não. José estava apenas indo para estar junto, para observar, para ver, estar ali, vendo se precisava de alguma coisa. Mas, amados, como eu disse para vocês, cuidado quem tem promessa de Deus. Quando ele vai chegando de longe, a Bíblia diz que os seus irmãos o observam, os seus irmãos o veem e diz: ali, olha lá, veja quem vem vindo lá. Pelo jeito, imagino eu, não que está escrito, mas Deus está do nosso lado. Por quê? Olha lá o sonhador mor. Vem vindo lá José, o queridinho do papai. Vem vindo lá aquele que quer nos humilhar, que tem nos humilhado diante do nosso pai, diante da nossa casa. Vamos matá-lo, vamos acabar com ele, e nós queremos ver o que será dos seus sonhos. Vamos ver o que vai acontecer agora com os sonhos dele. Vamos acabar, vamos matar ele. Meus amados e queridos irmãos, a palavra de Deus, ela fala para nós que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Os inimigos do homem sendo da sua própria casa, nós temos que ter muito cuidado. Sabe por quê? Porque jamais aqueles que é da nossa casa, quando eu digo casa, eu digo do nosso convívio na família. Quando eu digo casa, eu estou dizendo da igreja, que nós somos membros do mesmo corpo, nós estamos ligados na mesma cabeça, recebemos a ordem da mesma cabeça, que é Cristo. Quando nós dissemos da mesma família, nós temos que ter cuidado, sabe por quê? Porque nós não desconfiamos. Quem desconfia de um membro da família? Quem vai desconfiar de um irmão? Quem vai desconfiar de uma irmã? Quem vai desconfiar do pai ou da mãe? Ou quem vai desconfiar dos filhos? Quem vai desconfiar do obreiro, de uma obreira, do ministro? Quem vai desconfiar do membro que é amado na igreja, que está todo... Mas nós temos que ter cuidado, porque é nesse cenário que o inimigo ele entra de sola. É nesse cenário que o inimigo trama atrás das cortinas, pelas ocultas. É nesse cenário que o inimigo começa a maquinar e agir e tentar alguma coisa contra a nossa vida. Quantas irmãs, que dentro da sua casa, uma tem ódio da outra, tem ira por causa do cabelo, tem ira por causa do corpo, tem ira talvez por causa da fisionomia, por causa da cor da pele. Porque a mãe ama mais ela do que eu, não fala. Quantas brigas tem dentro de casa por causa de nada? Quantos lugares tem isso? Talvez alguém possa estar passando por isso. Fique tranquilo, fique em paz. Deus vai te guardar se Deus tem promessa na tua vida. Meus amados e queridos irmãos, é interessante que a Bíblia vai mostrar agora para nós, que vai começar um processo de perseguição contra a vida de José. Vou ser breve aqui devido ao tempo, mas os irmãos vão entender o mistério. A promessa de Deus estava sobre este jovem chamado José, de 17 anos. Só que, detalhe, como eu falei, foi Deus que fez a promessa. Então o que vai acontecer? Em José, andando na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, certamente a proteção de Deus, a mão de Deus estaria sobre José em todo o tempo. O inimigo ia se levantar, o inferno, como nós vimos aqui, se levanta usando seus próprios irmãos. Mas o que vai acontecer, meus irmãos? Deus, o Senhor, vai trabalhar. Deus vai agir de certa forma, e a palavra do Senhor vai mostrar lá no final de Gênesis, que o próprio José vai dizer isso para os irmãos: a maldição que vocês desejavam contra mim, o Senhor transformou em bênção. Presta bem atenção, talvez o que estão tentando contra a tua vida hoje, talvez a forca que estão preparando para você hoje, serão enforcados amanhã.
Eu não sei o que está acontecendo nos bastidores, mas uma coisa é certa: os olhos de Deus estão por toda parte, contemplando os maus e contemplando os bons, como diz em Provérbios 15, verso 3. Deus não dorme, os olhos de Deus estão como chamas de fogo. A Bíblia diz que o Senhor está procurando os fiéis que habitam a terra. Deus não se cansa de procurar os fiéis, e quando Deus acha, o amor de Deus é imensurável. Deus cuida de uma maneira que nós não imaginamos. José, diz a Bíblia, que ele é lançado numa cova pelos seus irmãos. Eles tramam ali uma situação, vende ele para os medianitas. Os medianitas automaticamente vai vender José para o Egito, mas antes de vender para o Egito, eles vão dar um gelo no pai, eles vão tentar quebrar aquele vínculo, aquele amor, sabe, aquela coisa profunda, feita por Deus. Eles vão matar um animal, vão pegar aquela túnica, e vão banhá-lo no sangue daquele animal, e vai voltar, e vai chegar diante de Jacó, e vai dizer: eis aqui o que sobrou do teu filho querido, eis aqui o que sobrou do sonhador mor, olha apenas o que sobraste do teu filho, apenas isso nós achamos, uma besta fera do campo o devorou, sobrou apenas a túnica. Jacó se desmancha, Jacó vai se acabar em lágrimas, vai chorar, imagina, na idade avançada, amava demais o seu filho, e então ele chora desesperadamente, e agora ele deseja a morte, ele não queria mais viver. Mas, queridos, de um lado Jacó chorava, do outro lado José estava indo para o Egito. José estava sendo levado para a terra do Egito. Para quê? Estava sendo levado para ser vendido como escravo. José estava em paz, a Bíblia não mostra que José está preocupado, José está tranquilo. Ele chega no Egito e a Bíblia diz que ele é vendido, e agora ele vai trabalhar na casa de Potifar, ele vai trabalhar na casa do homem totalmente poderoso, um homem rico, de autoridade, um homem que tinha muitos negócios, que viajava muito. Interessante é que em ele trabalhando na casa de Potifar, a Bíblia vai mostrar para nós que, presta bem atenção, que as bênçãos de Deus, como eu falei, ela nos enriquece, não nos acrescenta dores. As bênçãos de Deus sobre a vida de José foi tanto material quanto espiritual. Na nossa vida, Deus também quer fazer o mesmo, presta bem atenção. Aonde José ele colocava a sua mão, a Bíblia diz que o Senhor era com a mão de José. E o que acontece? Tudo era abençoado, tudo prosperava, o negócio dava certo, tudo ficava lindo, tudo ficava maravilhoso, de maneira que Potifar olhou aquilo, ele olhou para José, ele ficou apaixonado. Que homem excelente, que homem maravilhoso, certamente esse homem tem um espírito dos deuses. E ele olha para José, José ainda é jovem, vê um homem abençoado daquele, ele fala: esse homem tem um futuro esplêndido, vou ser extremamente abençoado com esse homem. Detalhe, quem não quer estar do lado de pessoa abençoada, não é verdade? Quem não quer ser amigo de alguém abençoado? Quem não quer ser amigo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Quem não quer ser amigo daquele que tem a presença de Deus na sua vida? Aquela pessoa que aonde ele está, Deus está. Aonde Deus está, as coisas acontecem. Quem não quer? Todo mundo. Potifar, ele olha com uma visão ali de empreendedor. Ele olha para aquele homem: você é abençoado, vou conquistar muita coisa com esse escravo. E o que vai acontecer? Potifar, ele vai dar autoridade para José, vai dar poder, domínio para José, cuidar de tudo, administrar tudo que ele tinha. Falou: olha, José, tudo está na tua mão, eu estou colocando tudo, não sei de mais nada, você vai tomar conta de tudo. A única coisa que eu vou te proibir, José, é de tocar, de chegar perto da minha esposa. Você não toca nela, você
se distancie dela, mas os demais eu ponho tudo na tua mão. Você agora vai cuidar de tudo. Você vai ser o mordomo, o administrador, está tudo na tua mão. E José, amém. José pega, assume a responsabilidade, Deus era com ele, não achou aquilo uma tarefa difícil, e ele começou a trabalhar, e a prosperidade veio para a casa de Potifar. Só que chega um determinado dia, meus irmãos, presta atenção, a luta é grande, a luta é grande. Nossos irmãos se levantam, o primeiro ponto. Segundo ponto, desejam a morte, lançam numa cova, vende como escravo, mata um animal, molha a túnica, leva para dizer que está morto. Agora ele é vendido como escravo, está em outro país, está no Egito, como escravo, não como homem livre, mas está ali com muita responsabilidade. Ô pastor, então ele está na benção, tá? Só que detalhe, o diabo não dorme. A palavra de Deus fala em 1 Pedro, lá no capítulo de número 5, no verso 8, na parte B, ele diz que o nosso adversário, o diabo, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. O nosso adversário, ele não dorme, ele está em todo tempo, sabendo que há uma promessa sobre a nossa vida, sabendo que Deus tem algo grande para fazer. É como eu sempre falo, o valor que nós temos para Deus também é tido pelo diabo. O diabo, ele olha da mesma forma que Deus nos vê, o diabo também nos vê. Então nós temos que nos preocupar quando Deus faz uma promessa de algo tremendo na nossa vida. Meus irmãos, se preocupe, esteja preocupado, esteja atento, esteja pisando sobre fogo, esteja pisando sobre as águas, atento, olhando para todo lado. Por quê? Porque certamente, mais cedo ou mais tarde, de dia ou de noite, de cima ou de baixo, vai vir algum ataque terrível contra a nossa vida. Creia se quiser, mas a Bíblia nos mostra isso. Potifar, ele tem que fazer uma viagem, ele vai fazer uma viagem de negócio, vai embora, vai viajar, e deixa tudo na mão de José e adverte: cuidado com a minha esposa, e vai embora. Parece que ele estava sabendo, né? Parece que alguém já tinha dito, parece que estava combinado, mas enfim, José temente a Deus, homem de Deus, compromisso com os céus, não tinha compromisso com a carne, não estava nem aí para a mulher dele, do homem. E José está trabalhando, está fazendo as coisas, Deus está abençoando, Deus está dando vitória. José está ali glorificando a Deus, está ali fazendo as coisas, cantando corinho de fogo, cantando hino, lembrando uma mensagem, agradecendo a Deus por aquele trabalho que deu certo, obrigado por o Senhor ter usado a minha mão, e vai daqui, dali faz outra coisa, está ali cantando, adorando a Deus, e o diabo da janela lá, só olhando para José, a pombinha só lá da janela, sabe aquela pombinha gira? Lá da janela olhando para José, e olha, tramando, projetando alguma forma, algum meio para poder tragar, projetando alguma coisa para dar um tombo em José. E no determinado dia que José entra ali no palácio, que José entra ali nas câmaras para arrumar, fazer alguma coisa, a palavra de Deus vai mostrar para nós que essa mulher, a mulher de Potifar, como uma onça faminta, ela dá o bote em José, agarra José, tenta alguma coisa, pedindo para que José possuísse, mas José tinha o temor de Deus, tinha a ordem do seu Senhor. José foge. E ela ali não fica satisfeita, arruma outro meio, outra forma, e outra situação. Ela pega José à força, à unha. Ela quer acabar com José, ela quer que José consome o fato, ela quer que José seja um desobediente, que ele seja amaldiçoado por Deus, que ele seja amaldiçoado pelo seu Senhor. Mas José era homem fiel, era temente a Deus. A promessa do Senhor, a promessa do seu Senhor era muito maior do que passar um momento, passar meia hora, uma hora, um dia ou uma noite com a mulher de Potifar. Meus irmãos, deixa eu advertir você, o que Deus tem para a nossa vida é muito mais excelente do que qualquer coisa que talvez aos seus olhos possa ser precioso nessa terra. Eu quero dizer para você, fuja, como o apóstolo Paulo nos ensina,
ensina: fuja da aparência do mal. Não tente olhar para o mal e dizer: o mal, ele não é tão mal quanto aparenta. Na verdade, o mal não é tão feio quanto as pessoas dizem. Talvez o mal não tenha tanto veneno como as pessoas falam. Queridos, é mal. Fuja da aparência do mal. É mal, não, mas é um malzinho, sabe? Aquele malzinho, nenenzinho, está começando agora. Fuja da aparência do mal, fuja do filhote do mal. Não, mas é um malzinho, é só um pontinho, é só uma brechinha. Fuja. Não, pastor, mas eu recebi aqui no celular, é só uma foto. Minha mulher está brigando, meu esposo está quase separando por causa dessa foto. Mandaram. Você acha que o adversário vai trabalhar de que maneira? Ele veio para fazer uma obra tríplice. Ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. Essa foto chegou no seu celular por quê? Será que foi por acaso? Ele vê o teu relacionamento, ele vê o teu amor, ele vê a paz, ele vê a alegria, ele observa os seus momentos. Você acha que o diabo vai ficar feliz? Você acha que ele vai ficar contente? Eu falei: eu preciso pôr uma cunha, eu preciso dividir, eu preciso separar, eu preciso destruir, eu preciso matar, eu tenho que acabar com esse negócio. Estão sendo abençoados, serão abençoados, como foram abençoados por Deus. Se continuar dessa maneira, muitos vão querer ser como eles. Eu tenho que acabar, eu tenho que destruir. É assim que o diabo trabalha. É nos detalhes que o diabo trabalha. Chegou uma foto lá, é do grupo, cai fora de grupo. Faça grupo de estudo na igreja, grupo de oração, grupo de evangelismo, em pessoa, não é virtual não. Trabalhe junto, vigiando, orando, atento. Não, é porque, coisa virtual não tem problema. Meus irmãos, eu conheço família, minha esposa conhece família que foi para a justiça por causa de rede social. Irmão, irmã, sobrinho, tio, primo, todo mundo por causa de rede social foi parar na justiça. Eu te pergunto, será que é coisa de Deus? Será que Deus está nesse negócio? Então estejam atentos, estejam apercebidos, vigiem com o trabalhar do diabo. Mas o que eu quero dizer, que aquela mulher, ela tenta de todas as formas, ela não consegue José. José tem compromisso com Deus, José é servo do seu Senhor. José jamais ia fazer o que aquela mulher queria, porque José, diz a Bíblia, que ele era lindo, ele era bonito, um homem forte, aparente, jovem, tenro, forte. Aquela mulher se desesperou, talvez o marido vai saber lá como que era, mas enfim, ela tinha o marido dela. Tenta de novo e não consegue. José corre, ela agarra a roupa de José, pega a roupa, parte da roupa, e vai gritar ao soldado, dizer: olha, o hebreu, o escravo, ele tentou me possuir, tentou me pegar à força. Olha aqui, a prova, a roupa dele está aqui na minha mão, e etc, enfim. E José, inocente, ele vai recorrer a quem? Ele continua fazendo o seu trabalho. Agora todo mundo de olho nele. Talvez agora era tido como um crápula, tido como um perseguidor, talvez como um bandido, um aproveitador, aos olhos das pessoas, de todos. Mas José continuava na humildade, ali falando com Deus, pedindo misericórdia. E o que acontece? Quando o seu Senhor volta, a Bíblia é clara em dizer para nós que, em ele sabendo pela esposa da situação, ele não pergunta se é verdade ou não. Ele não pergunta, ele não quer saber. Ele manda que coloque José no cárcere, que José vai agora para masmorras e que ele seja preso. Queridos, é interessante a história, porque o diabo, ele vai querer humilhar José, humilhou nessa situação, mas agora ele vai querer humilhar na cadeia, porque o salmista vai mostrar para nós que José não ficou lá deitado, tranquilo, cochilando, ele ficou acorrentado, de mãos e pés, como o salmista mostra para nós. Aqui não mostra, mas nos salmos mostra.
E o que vai dizer? O que a Bíblia vai mostrar aqui? Mesmo lá dentro do cárcere, lá embaixo, lá no escuro, no lugar mais profundo lá, no calabouço, a Bíblia mostra para nós que Deus estava com José, mesmo no cárcere, mesmo na masmorra, mesmo no calabouço, Deus estava com José. Por quê? Deus agora vai exaltar José lá dentro. Deus começa a trabalhar numa situação que agora José, ele vai ser encarregado, ele passa para a prova, passa por um processo, mas pela humildade, pela maneira dele ser, da maneira que Deus começa a trabalhar, ele é exaltado, ele se torna agora o guarda-mora ali, se torna o carcereiro, mas está ali, está preso, mas tomando conta dos outros que ali está. E o que vai acontecer? Tem algo muito interessante, que Deus, ele é Deus. Deus, ele abençoa tanto na parte espiritual como na parte material. Já falei pela terceira vez, veja bem. Por ocasião de uma situação, chega lá na cadeia o copeiro de Faraó e chega também o padeiro. O copeiro mora e o padeiro mora. E a Bíblia vai mostrar para nós que eles têm um sonho. Chega ali o copeiro e conta o sonho. José vai dar a interpretação: olha, esse sonho é o seguinte, daqui 3 dias o faraó, ele vai te levantar, vai te tirar daqui, e você vai servir vinho para ele de novo, você vai dar o vinho na mão do faraó. Que bênção! José diz: quando você estiver lá, não esqueça de mim. O padeiro também vê a situação, vê que José, ele interpreta bem. O padeiro vai dizer: José, eu sonhei assim, assim. José disse: olha, daqui 3 dias, você vai ser levantado, você vai ser tirado daqui. Detalhe, você vai ser colocado na árvore, você vai ser crucificado, você vai ser vivo, vai ficar na árvore, e os corvos te comerão vivo, comerão pela tua cabeça. E o que acontece? Daqui 3 dias, passa 3 dias, o padeiro vai para a cruz e o copeiro vai para a cozinha do rei, vai servir o rei. O copeiro lembra de José? Não, o copeiro esquece. Estava na benção? José. Aliás, estava na prova? José. Está na benção? Deixa o José lá. Não preciso dele agora, é assim que as coisas. Mas Deus não esquece. Passa-se alguns anos, o copeiro não se movia, o copeiro não fazia nada, não falava acerca de José. O que vai acontecer? Deus vai dar um sonho para Faraó. Deus vai importunar Faraó com um sonho que o Faraó vai ficar desesperado. Ele vai chamar todos os seus sábios, vai reunir todo o povo e vai perguntar acerca do sonho. Ninguém sabe explicar, nem dar discernimento. Aí vai ser falado acerca do copeiro, vai dizer: olha, quando eu estava no cárcere, aconteceu assim, assim, eu tive um sonho. José diz que em 3 dias eu ia ser levantado e estaria aqui te servindo. O padeiro seria morto, e morto foi. Esse homem está lá, Faraó diz: traz esse homem aqui. A Bíblia diz que José então, ele passa por um processo de limpeza, de banho, de troca de roupa, de sapato, de sandália, e ele agora se apresenta diante do Faraó. Veja como que Deus faz as coisas. Faraó vai querer saber o que significava o sonho, 7 vacas magras saíam da beira da água, subindo, e as 7 vacas gordas saíam, e vinha 7 vacas magras atrás, e as 7 vacas magras comiam as vacas gordas. Depois tinha um pé de milho, 7 espigas tenras, bonitas, cheias. Do nada nasciam ali as espigas magras, secas, e comiam aquelas espigas bonitas. José vai dar o discernimento na hora, vai interpretar o sonho, vai dizer: olha, Faraó, os 2 sonhos é o mesmo, é a confirmação. As 7 vacas gordas são 7 anos, as 7 vacas magras são 7 anos. O que Deus está mostrando? Que vai ser 7 anos de gordura, vai ser 7 anos de prosperidade como nunca houve.
depois dos 7 anos de prosperidade vai haver 7 anos de seca, e Deus confirma isso pelas espigas graúdas. 7 espigas graúdas, 7 anos de bênção. 7 espigas magras que devora as graúdas, 7 anos de prova, de seca. Então Deus, o Eterno, está confirmando, e o Senhor manda te dizer, Faraó: acha um homem sábio, acha um homem capacitado, que tem aí sabedoria, coloque ele como líder, como governador, para administrar, para cuidar dos grãos, para cuidar de tudo, no momento da vaca gorda, no momento da abundância, porque quando vier a seca, quando vier o tempo da praga, da peste, que não produzir nada, Faraó vai conseguir manter o seu povo vivo, forte. Faraó vai vender e vai se tornar extremamente rico, extremamente poderoso. Arruma alguém sábio e coloca no lugar. Faraó ouve aquilo e diz: quem pode ser esse homem? Quem é esse homem a não ser você? Você tem o espírito dos deuses, você é uma pessoa abençoada, você é um homem iluminado. Faraó disse: é agora, vem aqui. José se prostra, ele pega o seu anel de autoridade, de honra, de poder, simbolizando tudo isso, coloca no dedo de José e diz: agora todo o poder é teu, agora você vai governar, você vai fazer o que você bem quer, eu serei maior do que você somente no trono, mas no resto você vai mandar fazer o que tem que ser feito, faça tudo na direção do teu Deus. Olha como é as coisas. Veja lá atrás, um camarada mal visto pelos olhos dos seus irmãos, veja as fases. Às vezes Deus tem uma promessa na nossa vida, a gente passa uma coisinha e acha que já é o suficiente. Espera aí, meus irmãos, até chegar aonde Deus quer, haverá vários obstáculos, haverá vários rounds de luta, haverá vários adversários, vários inimigos, e nós precisamos saber, ter paciência e saber na direção de Deus, quando será o fim, quando chegar o momento de Deus cumprir aquilo que Ele tem falado. Quantas pessoas se desesperam e voltam para trás? Quantas pessoas desanimam e falam: não dou conta não. Peraí, você está confiando em quem? Em Deus ou em você? Ou na tua força? Confie na força de Deus, confie no poder do teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mas o senhor pregou que os seus irmãos iam se prostrar diante dele, o seu pai e a sua mãe iam se prostrar. Peraí, eu vou finalizar. Veio 7 anos de bênção. José, ele como governador do Egito, ele vai trabalhar, vai construir celeiros, e vai encher todos os celeiros, uma multidão de grãos, incontáveis toneladas, enfim, e acabou os 7 anos de bênção. Agora é prova, agora é a praga, e ninguém tem mais o que comer, ninguém tem nada guardado, porque a profecia foi para o Egito, a terra toda ia passar pela prova, mas o Egito ia ser ali o celeiro do mundo daquela época. Todo mundo ficou sabendo que o Egito tinha o que comer, então o Egito vendeu, todo mundo ia comprar. José, agora ele tem cerca de 33 anos, quando ele se torna o governador. 33, ele tinha quanto quando ele foi vendido? Quando ele foi perseguido, tinha 17. Quantos anos José ele vai esperar? Cerca de 16 anos, mais ou menos. 16 anos de bênção, 16 anos de vitória, 16 anos de prova, 16 anos de luta, 16 anos de humilhação, mas também da parte espiritual, 16 anos de fé, 16 anos de esperança, 16 anos crente, 16 anos orando, 16 anos tendo paciência, sabendo que fiel é aquele que lhe fez a promessa, e que também no tempo certo, no tempo determinado, iria cumprir na vida dele tudo aquilo que ele fez, que ele falou que ia fazer, e ele ia fazer, e ele fez. Passa-se quase 20 anos. Uma pergunta: quanto tempo você está esperando o cumprimento da promessa de Deus na tua vida? Quanto tempo? Está querendo desistir? Você acha que as coisas do céu vêm de mão beijada? Tudo
tem um preço, e o preço não é brincadeira. O preço talvez já é muito além daquilo que nós pensamos e que nós imaginamos, mas nós precisamos pagar, porque o que está por vir, a promessa é excelente. Sai lá das terras, como diz aqui, de Canaã. Sai os irmãos de José, é a ordem do seu pai, sabendo que o Egito estava vendendo alimento. Vai lá, os seus irmãos, magricelos, cansados, famintos, um atrás do outro como uma ovelhinha, porque quem vê cara não vê coração, né? Quem olha para a fisionomia, quem olha para o externo não vê aqui dentro, ainda bem. Chega lá, de cabecinha baixa para comprar as coisas, e José era o vendedor, José que tinha a chave do depósito, José que recebia. José olha para aqueles homens, e José observa que era aqueles, entre aspas, os homicidas, aqueles que queriam matá-lo, aquele que tentou, que projetou em matá-lo, que lançou na cova, que matou o animal, que lavou a veste no sangue e levou para o pai. José conhece eles não conhecem José pela cor, por causa do sol, né, pela barba, pela túnica, né, pelo poder que estava sobre ele, pela honraria que tinha. Nunca os seus irmãos iriam imaginar quem era aquele governador, quem era aquele homem de autoridade extrema. A Bíblia diz que José vai aprontar, José vai armar para os seus irmãos. José vai colocar alguma coisa ali dentro dos grãos, para que eles sejam presos, para que eles fiquem ali. José vai interrogar, José vai conversar, falar: olha, vou liberar, mas vai lá primeiro, como que está, né? Você tem mais irmão, como está seu pai, como que está, né, o povo? E José vai começar a especular. Talvez eles olhem e falem: mas esse negócio, esse cara vai começar a perguntar de mim, um faraó, um governador, mas não sabendo quem é que estava ali, os seus irmãos prostrados diante deles. Vai lá, traz agora o seu irmão mais novo, traz Benjamim, traz não sei quem, traz todo mundo, coloca ali na mesa, vamos comer, vamos se alegrar. Ué, mas o que está acontecendo? A Bíblia diz que José vai dizer para eles: eu sou o vosso irmão, eu sou José. Lembra que vocês me venderam para os medianitas me venderam aqui para o Egito, eu trabalhei para Potifar, eu fui escravo, fiquei no cárcere, mas a promessa de Deus se cumpriu, Deus me honrou. Todos os seus irmãos já tinham se prostrado diante dele, todos os seus irmãos já tinham ali se prostrado da maneira que ele sonhou, quando o seu molho ficou de pé e os 11 molhos se prostraram, estava ali todo prostrado diante dele. José diz: traz lá o seu pai, traz lá Jacó, traz todos que estão lá, vem para cá, traz todo mundo, por causa da seca, aqui vocês vão ter o que comer, aqui vocês vão viver na terra de Gósen, vocês vão viver em paz. Chega Jacó, chega todo mundo, se prostra diante de José, todo mundo prostrado, e aquela alegria, aquele choro. Ah, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: talvez a dor da humilhação, talvez a dor dos açoites, a dor da traição pode ser grande, talvez é inexplicável, mas eu quero dizer que o prazer da alegria é muito mais excelente do que a dor do sofrimento, da humilhação, do desprezo, porque aqui José chorava, os seus irmãos choravam, não de tristeza, mas de ver o amor de Deus por aquele povo. Porque se não tivesse acontecido aquilo, se José não tivesse sido levado, vendido ao Egito como escravo, o que seria dos habitantes de Canaã? Então, quando Deus tem uma obra, quando Deus quer cuidar de um povo, quando Deus quer cuidar de alguém, de uma situação, meus irmãos, Deus trabalha hoje. Sabe por quê? Porque Deus está vendo daqui 10 anos, Deus está vendo daqui 20 anos, daqui 30 anos. Então Deus começa a mexer no negócio hoje, Deus começa a mexer no barro hoje, Deus começa a preparar tudo hoje, para que quando chegar o momento certo, essa obra que Ele começa hoje já estará pronta no tempo determinado. Creia na promessa do teu Deus, creia naquilo que Deus tem falado na tua vida, porque como a Bíblia diz que Ele não é o homem para que minta, Ele não é o filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus, e a Bíblia diz também, lá no Evangelho de Marcos 13:31, que vai passar os céus, vai passar a terra, mas as promessas
promessas do nosso Deus, elas não passarão. Quem tem promessa de Deus, quem crê nas promessas de Deus, quem pode dar glória a Deus, quem pode glorificar o Senhor, quem pode dar uma salva de palmas bem alegre para Jesus?